Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: como se sente com o nosso afastamento? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o elefantinho de prata, e a opção número 2, o elefantinho de jade. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir como essa pessoa se sente com o nosso afastamento. Opção número 1, o elefantinho de prata. E a opção número 2, o elefantinho em pedra, esculpido em pedra jade. Tá bom? Então parem, respirem fundo, vejam realmente qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o elefantinho de prata, vamos começar. Quem já é inscrito no canal, dê uma verificada, veja se a sua inscrição continua ativa. Quem não é inscrito, se puder ajudar o canal a crescer com a sua inscrição, eu agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a primeira opção. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefantinho em prata. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefantinho em prata. Mostra pra gente como se sente com o nosso afastamento. Para quem se conectou com a primeira opção, o elefantinho em prata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da torre. A torre, gente, é uma carta que fala muito de abalo, de desestrutura, né? E a carta seguinte, que na hora que eu virei apareceu, era o eremita. Então, provavelmente, essa pessoa não tá feliz, não, tá? Provavelmente, isso é uma situação que abalou, que mexeu, que desestruturou essa pessoa de uma forma ou de outra. Talvez esse afastamento tenha mexido aí com ela mais do que talvez ela mesma esperasse. Porque a carta seguinte que apareceu também, eu tô só falando da carta porque eu vi, tá? É o eremita, e o eremita é uma carta que nos fala muito de saudade, né? Então, eu acho que essa pessoa, por essa carta, as pessoas quando sai a torre, né, já se desesperam, acabou, finalizou, mas a torre não é uma carta de finalização propriamente dita. A torre é uma carta de desestruturação. Só que para a gente construir alguma coisa, muitas vezes nós temos que demolir o que já estava ali para construir algo no lugar. E a torre ela vem aqui muito num sentido de que as coisas estão abaladas, as coisas estão mexidas, estão desestruturadas. E que muitas vezes a gente tem que deixar terminar de ruir para poder construir alguma coisa no lugar de uma forma correta, de uma forma mais positiva aí, tá bom? Vamos ver agora o que o tarô nos fala a respeito da situação. Vou usar com vocês de novo o tarô dourado, que me foi presenteado pela Giovana. Eu adorei esse tarô. Eu acho ele lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefantinho em prata. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefantinho em prata. Mostra pra gente
Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefantinho em prata. Mostra pra gente, embaralhado. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefantinho em prata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Rei de Paus, Justiça, 7 de Copas, Lua, Pajem de Espadas, novamente a Torre e a carta do corte, um 10 de espadas. Gente, essa pessoa não tá bem não, tá? Essa pessoa tá sofrendo, essa pessoa aqui tá meio baqueada. A gente começa com a carta da Torre. A Torre é uma carta de desconstrução. A Torre fala da gente abalado, da gente mexido, da gente aí desestruturado mesmo internamente, né? Então a gente percebe aqui que essa pessoa tá mexida, tá? Tanto que está sofrendo pra caramba. Porque a carta do corte é um 10 de espadas. O 10 de espadas é a carta da dor do fim, né? Quando a gente acaba uma situação que na verdade a gente não quer acabar. Então, todo aquela dor, aquele sofrimento que pode provocar na gente. A gente começa o jogo com um Rei de Paus. O que é o Rei de Paus? Veio essa pessoa. Uma pessoa cheia de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas que muitas vezes age na impulsividade. O Rei de Paus, ele é o rei do naipe do fogo, né? Ou seja, muitas vezes essa pessoa ela faz as coisas muito na impulsividade, sem pensar muitas vezes nas consequências, né? Então é uma pessoa que é impulsiva por natureza, mas que tem muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade dentro dela. Em seguida desse Rei de Paus eu tenho a carta da Justiça. A Justiça é uma carta que pede muito pra gente o equilíbrio diante da situação. A necessidade da gente equilibrar as nossas emoções com a nossa razão, para que a gente possa agir e se manifestar da melhor forma possível, da forma mais correta aí possível. Então a Justiça ela vem aqui no jogo nos falando dessa pessoa tentando se reequilibrar, tentando se recompor, tentando se reestruturar aí. Só que ela está muito confusa. E em seguida dessa Justiça eu venho com um 7 de copas, em seguida do 7 de copas a Lua. Você quer maior confusão que isso? O que é o 7 de copas? O 7 de copas pode falar de contatinhos? Pode. Pode ser que essa pessoa esteja aí flertando com outras pessoas? Pode, sem menor problema. Mas o 7 de copas, na essência, ele fala muito de indecisões. Porque o 7 de copas é a carta do e se, né? Como eu sempre falo. E se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu for por esse lado? Mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? Enfim, o 7 de copas fala muito da pessoa não sabendo ao certo qual o rumo e qual a direção tomar. Qual o caminho que ela deve seguir diante dessa situação. E para piorar ainda essa confusão, eu tenho a Lua em seguida. A Lua ela é uma carta de emoção, ela é uma carta de sentimento, mas a Lua fala da gente perdido diante das situações. A Lua, ela fala que muitas vezes a gente pode romantizar demais as coisas, idealizar demais, sonhar demais em cima da situação. Existe emoção? Existe. A Lua fala de sentimento. O próprio 7 de copas fala de sentimento. O Rei de Paus fala de paixão e desejo. Mas a Lua, mesmo falando de sentimento, ela fala da gente confuso, da gente meio perdido, da gente sem saber ao certo como fazer ou como agir diante das situações. A Lua fala da gente ali perdido, muitas vezes emocionalmente falando, diante da situação e idealizando, romantizando demais as coisas também. Em seguida da Lua tem um pajem de espadas, o pajem do Stalker, né? Provavelmente essa pessoa está vigiando vocês, provavelmente está observando, provavelmente está buscando aí dentro do que ela pode informações, porque aí de vez em quando a gente ouve
nos comentários, não, é impossível, mora em outro país, está bloqueado de tudo, que não sei o quê. Gente, então abstrai essa parte da leitura para vocês, tá? Porque, e mesmo assim, não é para abstrair muito, não. Porque o próprio tarô é uma forma de stalker, tá? Como é uma tiragem coletiva, façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? O Pajem de Espadas fala dessa pessoa stalkeando. Dentro do que ela pode, ela busca saber informações sobre vocês. Ela busca saber como vocês estão, ou por redes sociais, ou pelo WhatsApp, vendo se está online ou não, ou perguntando para alguém que conheça vocês, ou passando na porta da casa de vocês, ver se vocês estão em casa ou não. O próprio tarô é uma forma de stalker, ou seja, dentro do que está ao alcance dela, ela busca saber informações, ela busca ter aí notícias sobre vocês, tá? Em seguida, eu tenho novamente a torre. Ou seja, as coisas aqui estão abaladas, as coisas aqui estão mexidas. Eu adoro o tarô, gente. Eu tenho mais de 80 decks diferentes. E eu nunca vi uma torre que ela está totalmente destruída. Geralmente é uma parte dela que cai, é uma parte dela que vem abaixo. Então a torre, ela fala que muitas vezes a gente precisa deixar ruir algo para construir algo no lugar. Porque se essa torre foi construída em cima de um terreno firme, vocês têm a oportunidade de reconstruí-la. E é uma reconstrução que ela é até mais fácil. Por quê? Porque quando a torre vem na vida da gente, ela não derruba tudo. Ela só vai derrubar aquilo que está errado. O que está certo, ela mantém em pé. Então, na verdade, é uma reconstrução em que a gente não parte do zero. Então é uma reconstrução que pode se tornar até menos complicada. Então as coisas aqui estão abaladas, estão mexidas, estão sacudidas? Estão. Mas dependendo de onde vocês construíram essa torre de vocês, vocês têm a opção, a oportunidade aí de reconstruí-la novamente. Se vocês construíram em cima de um terreno sólido, vocês vão ter a oportunidade de colocar essa torre novamente em pé. Se vocês construíram ela em cima da areia, aí a tendência é que ela venha abaixo. Ou vocês mudem o lugar de construir essa torre, ou a gente fala que é um livramento e não é um castigo, tá? Então aqui a gente percebe que as coisas estão abaladas, sim, mas existe a possibilidade de uma reconstrução. Essa pessoa não está bem com o afastamento de vocês, não, tá? Nem um pouco. Tanto que a carta do corte é um 10 de espadas. O que é o 10 de espadas? Quem acompanha o canal sabe que eu não tenho medo da torre nem da morte, que a maioria das pessoas tem medo. Eu tenho medo do 10 de espadas. Porque o 10 de espadas é a dor do fim. O 10 de espadas é aquela dor da alma, né? Quando a gente acaba uma situação que na verdade nós não gostaríamos de acabar. Então é toda aquela dor, todo aquele sofrimento que isso provoca na gente. Então o 10 de espadas fala que essa pessoa está sofrendo. Tanto que o 10 de espadas é representado por uma pessoa que está ali espetada, ela é deitada de bruço e com 10 espadas espetando ela. Então é uma carta de dor, é uma carta de sofrimento, é uma carta da gente não estar feliz diante da situação. Então, respondendo a pergunta, como se sente com o nosso afastamento? Aqui existe muita dor, aqui existe muito sofrimento por esse afastamento, e isso acaba gerando na pessoa também uma grande confusão emocional. Ela está bem confusa, ela está bem perdida e não sabe como se movimentar ou como agir diante dessa situação. Provavelmente ela não sabe se ela procura ou se ela fica na dela. Enfim, ela está bem confusa mesmo diante de tudo que está acontecendo, mas está sofrendo com o afastamento, sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o elefantinho de Jade. Vamos ver? Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade.
Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade, mostra pra gente. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade, mostra pra gente. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da temperança. A temperança é uma carta que fala muito da gente buscando um equilíbrio, buscando uma harmonização diante da situação. A gente tentando se recompor, se reestruturar, se reequilibrar. Tá? Então a gente percebe por essa energia que essa pessoa está tentando voltar ali no prumo, né? Voltar ali para o eixo dela. Provavelmente deve ter mexido, provavelmente deve ter dado uma sacudida aí nela e agora está tentando buscar um equilíbrio. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou. Vamos lá. Essas cartas elas escorregam bastante. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com a segunda opção, o elefantinho de Jade. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade, mostra pra gente. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade, mostra pra gente. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade, mostra pra gente, universo. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade, mostra pra gente. Como se sente com o nosso afastamento? Para quem se conectou com o elefantinho de Jade. Embaralhado, cortando em 3, nós temos 5 de copas, 4 de ouros, 2 de paus. Desculpa, 3 de paus. 9 de paus, 4 de copas, as de ouros e a carta do corte é um 7 de paus. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta da temperança. A temperança é uma carta que fala muito da gente tentando buscar um equilíbrio diante da situação, a gente tentando trazer uma harmonização para a situação, tá? A gente começa o jogo com um 5 de copas. O que é o 5 de copas? É o chorar sobre o leite derramado. Ou seja, provavelmente essa pessoa lamenta aqui, gente, o que aconteceu com vocês, tá? Porque o 5 de copas é uma pessoa que está olhando ali para uma situação e lamentando aquela situação. Geralmente a pessoa está olhando para 3 taças que estão ali viradas, emborcadas, né? E lamentando, só que nas costas dela tem 2 taças intactas, 2 taças em pé, montando um 2 de copas, e a pessoa não está nem dando bola. Ou seja, essa pessoa provavelmente ela olha para a história de vocês e ela se pega muito mais às coisas que não deram certo, as coisas que não fluíram, que não aconteceram, do que fazer o quê? Se apegar ao que realmente importa, que é a existência do sentimento ainda. Porque nas costas dela tem 2 taças intactas, montando um 2 de copas, ou seja, ainda existe emoção. Mesmo ela olhando ali pelo lado mais complicado da situação, o sentimento ainda existe aqui. E não é só sentimento não, existe também um apego do caramba aqui, né? Olha o 4 de ouros em seguida. O 4 de ouros é uma carta que fala muito de um sentimento de posse. É a carta do apego, né? É meu, me pertence, tá na minha linha da vida, tá no meu caminho, eu que sou o proprietário. É uma carta que eu não gosto muito dessa energia,
Porque, na verdade, ninguém é dono de ninguém, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua vida livre aí. E o 4 de ouros fala que essa pessoa tem aí, com relação a vocês, uma grande sensação, um sentimento de posse, um sentimento de que é meu, um sentimento que me pertence, né? Uma sensação ali de domínio grande. Em seguida desse 4 de ouros, eu tenho um 3 de paus. O 3 de paus é uma carta que fala muito de paixão, de vontade, de desejo, mas sobretudo de planejamento. Porque o 3 de paus geralmente é uma pessoa que está olhando ali para o horizonte, geralmente está olhando para o mar. Né? A gente tem até barquinhos ali parado, barco é um meio de movimentação, um meio de transporte, né? Porém lento. Mas então, por que lento? Porque essa pessoa está ali olhando para o horizonte, pensando, planejando o que ela poderia fazer. Pensando e planejando como poderia ali se movimentar diante da situação, tá? Então o 3 de paus é muito uma carta de planejamento antes da ação. Planejar o que pode vir a se fazer. Essa pessoa provavelmente está em silêncio, gente, porque ela está se guardando, ela está se defendendo. Em seguida do 3 de paus, eu tenho um 9 de paus. E o que é um 9 de paus? Ele é representado por uma pessoa que está guardando 8 estacas que estão espetadas no chão. E ele está com a 9ª estaca na mão. Geralmente ele está numa posição meio defensiva, né? Tipo, chegar meio perto, eu te dou com esse pau na cabeça. O que é 8 de paus? Flechas do Cupido. O que são? O que significa as flechas do Cupido? Comunicação, movimentação, né? Ou seja, essa pessoa ela se guarda, a pessoa se protege, ela se segura para não se comunicar, para não mandar uma mensagem aí ou para não vir atrás, desculpe, de vocês. Então a gente percebe que essa pessoa está planejando o que fazer e ela se segura muitas vezes para não se comunicar, tá? Mas isso é uma situação que acaba gastando, né? Provocando aí um grande gasto de energia, porque a pessoa acaba se cansando de tanto se manter na defensiva, de tanto se manter ali se protegendo. Em seguida eu tenho o 4 de copas. O 4 de copas é a carta do tédio, da monotonia, né? A vida dessa pessoa deve estar bem chata. A vida dessa pessoa deve estar bem parada. Porque o 4 de copas fala que até existem outras opções, até existem ali outras possibilidades para essa pessoa. Porque o 4 de copas é uma pessoa que está sentada ali embaixo de uma árvore, ela tem 3 taças ao lado dela, mas ela sonha, idealiza e imagina uma 4ª taça que está afastada, e essa 4ª taça sempre é representada pela consulente, no caso vocês. Ou seja, mesmo tendo outras opções, essas opções não trazem para a vida dessa pessoa um brilho, um colorido, algo interessante aí. A impressão que dá é que está sempre ali no tédio, na monotonia, na paradez, que está faltando alguma coisa, que está ali meio que um buraco, né? Então, provavelmente a vida dessa pessoa está chata, está monótona, está parada, está bem estagnada. Em seguida, a gente vem com o As de Ouros, o As da estabilidade, o As da solidez. Todo As nos fala de começar ou recomeçar uma situação, cada um ali dentro da sua especialidade, né? E o As de Ouros nos fala da possibilidade de começar ou recomeçar algo de uma forma até mais sólida, mais séria, mais estruturada, mais real, né? Então existe aqui uma energia, existe aqui uma vontade de ter um recomeço. Tá? De ter aí a oportunidade de refazer essa situação. Por quê? Porque a vida dessa pessoa não tá legal, tá chata, tá parada, tá monótona, tá sem graça. A vida tá meio ali em preto e branco, né? Vocês trazem para essa pessoa um brilho, um colorido especial. Mesmo que ela esteja saindo, mesmo que ela esteja pegando outras pessoas, mesmo que esteja ali tentando se divertir, não é a mesma coisa. Tá faltando aí um brilho, está faltando aí um colorido. Só que ela se coloca numa posição defensiva, porque a nossa carta do corte é um 7 de paus. Então acredito que exista a chance de uma reaproximação, mas essa reaproximação vai acontecer somente quando ela se equilibrar. Porque enquanto ela não se equilibrar, o As de Ouros ele é um As mais lento.
ela vai estar na reatividade. Olha o 7 de paus aqui. O 7 de paus é uma pessoa que está se guardando, está se protegendo, está se defendendo das próprias emoções e dos próprios sentimentos. É aquela carta que eu costumo falar que as emoções são como cavalos selvagens, porque é bem isso mesmo. A gente tenta ali controlar, a gente tenta manter as nossas emoções sob controle, se permite ali sentir meio que por doses homeopáticas, mas mais cedo ou mais tarde isso explode, mais cedo ou mais tarde isso acaba saindo fora do nosso controle. E o 7 de paus é isso, a gente tentando ter um controle ali sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, tá? Então, como se sente com o nosso afastamento? A vida tá chata, a vida tá monótona, a vida tá sem graça, tá pensando, tá planejando uma forma aí, talvez, de tentar uma reaproximação, de tentar aí um recomeço com vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.